Bom dia, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mais uma videoaula. Vamos falar sobre o capítulo 17 de língua portuguesa. Vamos lembrar dos advérbios. Na realidade, todas as vezes que nós falarmos de advérbio, vamos lembrar de circunstâncias. O advérbio é um termo modificador que, de maneira independente, expressa uma circunstância. Ok? Então, falei de advérbio, vamos lembrar de circunstância. Pode ser de intensidade, de lugar, de condição, de modo, de afirmação, de negação, entre tantas outras possibilidades que nós temos. E desempenha na oração a função de adjunto adverbial. É claro que agora nós não vamos falar sobre função sintática, mas eu gosto sempre de relacionar, de já deixar claro para vocês que o advérbio é uma classe gramatical, mas que todas as vezes que nós falarmos de função sintática, ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Coloquei um exemplo aqui para você, ó. Ela sempre escrevia notícias de sua cidade. Contava para o mundo como andavam os acontecimentos ali. Narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia assim a vida. Você percebe que eu acrescentei ali algumas circunstâncias, alguns advérbios. A nomenclatura gramatical brasileira distingue as seguintes classificações. Agora ele vai lembrar para a gente aqui quais são as classificações possíveis para os advérbios. É lógico que eu coloquei ali alguns exemplos, mas existem outros, tá? Então nós podemos ter um advérbio de afirmação, coloquei alguns exemplos ali. Podemos ter advérbios de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de tempo. É lógico que, mais uma vez, eu coloco para você ali algumas possibilidades, mas existem outras. Até na apostila ele nos dá outros exemplos. Embora a invariabilidade seja uma marca dos advérbios, valem as seguintes observações. Bom, foram feitas algumas observações muito importantes a respeito dos advérbios na nossa apostila. E eu reproduzi aqui porque eu acho importante passarmos por elas. Acredito que você não vai ter grande dificuldade para lembrar dessas situações, mas elas são importantes. Então vamos lá, ó. A palavra todo, quando advérbio, equivale a totalmente. Tá certo? Então, para você ter certeza que é um advérbio, faça a substituição, para que você tenha essa certeza. É excepcionalmente flexionável em gênero e número. Olha o exemplo. A presença do jovem na festa fez com que a moça ficasse toda confusa, totalmente confusa. Então, eu tenho certeza que ali ele é um advérbio. Os advérbios podem apresentar variações nos graus comparativos e superlativos, acompanhando, nesses casos, a estrutura sintática já vista para os adjetivos. Bom, então eu posso ter o grau comparativo de igualdade. Aqui você não vai ter dificuldade porque o nome já diz, né? Igual. Os mais velhos andam tão rapidamente quanto os jovens. Pode ser de superioridade. Todos andavam devagar, mas as meninas o faziam mais demoradamente que os rapazes. De inferioridade. Todos se atrasaram na festa, mas os rapazes chegaram menos tarde que as meninas. Podemos ter a variação também do grau superlativo. O grau superlativo nós teremos duas possibilidades, o analítico e o sintético. O analítico ele vai ser estruturado com mais de uma palavra e o sintético só uma, tá certo? Olha ali, ó, analítico. Quando ela surgiu na vida dele, tudo mudou muito rapidamente. Olha a expressão, muito rapidamente, analítico. Agora o sintético. Ele acorda cedíssimo todos os dias. Ó, sintético, uma única palavra. Os advérbios bem e mal admitem as formas de comparativo de superioridade sintéticas, melhor e pior, respectivamente. Olha ali. Aquela aluna escreve melhor do que fala. O jogo começou pior do que se esperava. Empregam-se as formas analíticas mais bem e mais mal em substituição a melhor e pior, quando estas modificarem particípios, forma nominal, tá certo? É a forma do meu verbo ali.
Aquela música venceu o festival de rock porque foi mais bem interpretada, porque foi melhor interpretada. Tá certo? Como eu tenho o particípio ali, faço essa substituição. É possível, então eu posso usar ali a expressão mais bem interpretada ou melhor interpretada, para você entender ali. Excepcionalmente, alguns advérbios recebem o sufixo inho, próprio do grau do substantivo. É muito comum encontrarmos esse sufixo em substantivos. É isso que ele está dizendo para a gente. Ó, nesse caso, em registro típico da oralidade do discurso, ocorre o efeito expressivo da afetividade ou da superlatividade. Então, essa situação também pode acontecer com alguns advérbios. Olha ali no exemplo. Ele acordou cedinho e saiu daqui depressinha. A repetição de um advérbio caracteriza um valor semântico superlativo. Não esqueça que quando eu falo de valor semântico, eu estou falando de significado. Ela estava muito, muito triste. Olha a ideia que eu quero representar aí. Um valor superlativo. Eles costumam falar mansinho, mansinho. Bom, vamos lembrar aqui dos advérbios interrogativos. Por se empregarem nas interrogações diretas e indiretas, os seguintes advérbios de causa, de lugar, de modo e de tempo são chamados interrogativos. Preste atenção que fica bem claro ali, nas interrogações diretas ou indiretas. Ó, coloquei os exemplos para você aqui. De causa, por quê? Por que não vieste à festa? Não sei por que não vieste à festa. De lugar, onde? Onde está o livro? Ignoro onde está o livro. De modo, como? Como vais de saúde? Dize-me como vais de saúde. De tempo, quando? Quando voltas aqui? Quero saber quando voltas aqui. Agora vamos lembrar da locução adverbial. Como eu sempre digo a vocês, todas as vezes que nós falarmos de locução, estamos falando de uma expressão. Portanto, é formada por mais de uma palavra. Tá certo? Denomina-se locução adverbial o conjunto de duas ou mais palavras que funciona como advérbio. Tá certo? Vai expressar também a circunstância igual ao advérbio. A diferença é que a locução é uma expressão, mais de uma palavra, e o advérbio, uma única palavra. Dessa maneira, as locuções adverbiais são compostas por uma preposição com um substantivo, com um adjetivo ou com um advérbio. Coloquei um exemplo ali, ó. A criança chorou em silêncio. As locuções adverbiais podem ser, aí coloquei algumas aqui para você lembrar, tá certo? De afirmação ou dúvida, com certeza, de intensidade, de pouco, de lugar, à direita, à esquerda, entre outras. De modo, à toa, à vontade, de negação, de forma alguma, de modo nenhum, de tempo, à noite, à tarde. Conforme a gramática de Evanildo Bechara, esses denotadores incorporam um grupo ainda maior de termos correspondentes a advérbios para a nomenclatura portuguesa. São eles: denotadores de inclusão, exclusão, situação, retificação, designação, realce, etc. Vamos ver alguns aqui, ó. Pode dar essa ideia de inclusão. Também, até mesmo, aí coloquei ali, ó, até o cachorro foi à praia com a família. Pode me dar uma ideia de exclusão. Coloquei alguns exemplos ali, ó. Somente, ó, somente o marido entendia a forma da mulher se expressar. Pode ser uma situação. Então duvida que se falasse latim? Retificação. Aliás, melhor isto é, tá certo? Olha ali. Concluí as matérias do semestre, aliás, concluí todas as matérias. Foi embora após a conversa, melhor, fugiu. Designação, eis o homem, tá certo? Retirei ali, coloquei a referência da onde retirei o exemplo. Realce. Nós é que somos brasileiros. Coloco para você ali também, foi retirada da gramática do Bechara, né? Que fica até como referência para você, é uma excelente gramática para você ter de estudo. Expletivo, lá só, aí coloquei ali, eu sei lá. Vejam só que coisa, explicação. A saber, por exemplo, eram 3 irmãos, a saber, Pedro, Antônio e Gilberto.
Advérbio e adjetivo. Em algumas situações, você pode confundir essas duas situações, né? Entre os advérbios e os adjetivos. Então, vamos entender o seguinte, ó. É uma observação importante. Muitos adjetivos podem assumir valor de advérbio, conforme o termo da oração ao qual estejam vinculados. Olha só, fez um movimento rápido. Ó, eu caracterizei, é o meu adjetivo. Eles chegaram rápido. Ó, foi o modo como eles chegaram. Ali ele exerce a função de advérbio. Então preste atenção que é a mesma palavra. Você tem que entender o sentido dela dentro do contexto, para que você não confunda e não faça a classificação errada. E aí é só lembrar: adjetivo, característica, advérbio, circunstância, ok? Bom, acredito que agora você já seja capaz de realizar os exercícios do capítulo 17. Se tiver alguma dúvida, é só chamar, tá certo? Tenham uma excelente semana, continuem cuidando da saúde de vocês e estudando, porque é muito importante. Fiquem com Deus, um grande beijo.